Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nossa tribo, legião e comunidade de seres autênticos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o tema de não sermos escravas, não sermos escravos. Eu me chamo Letícia Lins e o convite aqui é para que você se torne cada vez mais liberta, curada, com muita autenticidade para você ser 100% você, ser cada vez mais você, na sua real essência, na sua real autenticidade, se libertando de tudo aquilo que nunca foi você, para que você seja livre, curada, liberta e para que você crie uma vida mais grandiosa. Seja muito bem-vinda aqui, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. E aqui eu vou te ensinar isso, a se curar, a curar a sua mente, a sua alma, a trabalhar a sua energia, o seu espiritual, o seu emocional, para que você seja cada vez mais livre, curada e seja cada vez mais você, sendo obviamente autêntica, sendo original, sendo a luz de ser você. Hoje vamos falar sobre não escrava, e aí eu vou compartilhar com vocês aqui o texto que a autora traz e muitas percepções pessoais minhas, né? Tudo que o campo for me intuindo aqui a compartilhar com você no dia de hoje. E eu quero que você já conecte aí com o seu corpo, se abra para receber, se abra para perceber, se abra para sentir, se abra para se conectar com toda a energia que está sendo entregue aqui, que vai muito além das minhas palavras verbais, que você realmente possa estar aberta a queimar, como eu digo, a transmutar, a transcender todas as verdades absolutas que vocês têm, né? Para que realmente a cada vez mais a gente possa se libertar da escravidão, de não sermos escravas. Escravas de quê? Escrava de tudo. Escrava dos sentimentos, escrava dos pensamentos, escrava das emoções, escrava das pessoas, escrava das verdades que você insiste em defender. E se tudo for apenas uma forma de ver, um ponto de vista, uma opinião, uma possibilidade dentro das infinitas e incontáveis possibilidades que existem neste universo. Então eu quero te esticar aqui para uma percepção, para uma sensação muito mais ampliada, muito mais expandida, muito mais aguçada, para que você não fique escrava de rótulos, escrava de pensamentos, de crenças, de rótulos, de paradigmas, de pontos de vista, né? Escrava da opinião das pessoas, escrava até mesmo das suas próprias opiniões. E se você pudesse questionar, se indagar, se provocar. Então esse é o meu trabalho aqui, para que você possa cada vez mais se desnudar e aprofundar no verdadeiro autoconhecimento, que é tudo aquilo que é muito além de todos e qualquer rótulo que a gente pense ser, né? Então, eu tenho uma pergunta que eu gosto muito de fazer e eu vou deixar aqui para você se questionar. Quem sou eu? Quem é você sem os rótulos? Quem sou eu sem todos esses rótulos? Quem é você? Quem somos nós? Além de todos os rótulos, né? Para que a gente não fique escrava. Escrava de muitos paradigmas do inconsciente coletivo, de muitas programações herdadas e por aí vai. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o texto e a gente vai fluindo no vídeo, na ativação de hoje. Eu quero que você entenda que isso aqui não é apenas um vídeo, é um encontro, é uma ativação, não é apenas um devocional, nem uma ativacional, é muito além de tudo isso. É um encontro, é um ritual, é um momento especial de uma ativação poderosa que vai muito além do conhecimento, que une fé, que une ação, que une uma sankalpa, que une uma intenção profunda, que une uma energia, um campo energético para trabalhar a mim, a você, a todos nós. E que você possa me ajudar, contribuir comigo para que essa mensagem e que essa ativação chegue a mais pessoas, porque eu não consigo fazer tudo sozinha. É vital que você também
transborde isso e impacte através da sua voz, do seu movimento, ao clicar aqui em compartilhar. Espalhe essa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas possam chegar até aqui, para que mais pessoas possam ser tocadas. E eu conto com você nesse processo, para que você compartilhe nos grupos que você faz parte, nos status do seu telefone, das suas redes sociais, nos seus stories, para que mais pessoas possam ser impactadas, serem tocadas. Porque quando você recebe isso aqui e você fica só para você, você está literalmente sendo represa, você não está sendo como o mar, como o oceano, que simplesmente flui e transborda. Né? Eu preciso que você entenda que a prosperidade é sobre fluir e multiplicar e não sobre prender. É simplesmente deixar fluir, tudo bem? Então vamos lá, impacte mais vidas, compartilhe com outras pessoas e vamos nós. Em Gálatas 4:31 fala assim: portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. A autora cita aqui no texto que quando ela era criança, o seu pai raramente se conectava com ela. Eu não sei se você teve um pai assim também. E se alguns pontos aqui da autora do devocional, e também eu vou falar um pouco do meu pai aqui. Eu não sei se alguns pontos da história da autora e da minha história vai conectar com a tua história. Então, fica presente aqui até o final e vai percebendo o seu corpo, percebendo as consciências que vão emergir para vocês, os insights, as informações, as clarezas. E eu espero que você esteja com o seu caderninho do fogo, como eu chamo aqui, o caderninho da consciência, como eu chamo aqui, para que você possa ir anotando os seus aprendizados, insights, consciências no dia de hoje, através de tudo que você vai ver e ouvir e sentir nesse ativacional de hoje, tá? Para que você anote e possa se trabalhar e possa ver isso quantas vezes você quiser depois. Então, o pai dela raramente se conectava com ela, a não ser para expressar o seu orgulho pelo fato dela ser durona. Seus apelidos carinhosos eram Tigresa e Pequena Brigona. Em alguns pontos aqui da história da autora, eu me conecto. Em outros pontos, eu não me conecto. Eu, Letícia Lins. Eu tive um pai que ora se conectava comigo e ora não se conectava comigo. Mas eu também entendo, com o nível de consciência que eu tenho hoje, que ele sempre se conectou da forma dele. E ele foi um pai maravilhoso dentro das possibilidades dele e de tudo que ele poderia, com o nível de consciência que ele tinha e que ele ainda tem no dia de hoje. Então ele deu o seu melhor, ele foi o melhor pai do mundo. E em muitos momentos, sim, ele não se conectou. E em muitos momentos ele se conectou, mas eu entendo que em todos os momentos, independente de qualquer coisa, ele se conectou. Talvez possa ter dado um bug aí na sua cabeça, mas é assim mesmo. Então vamos seguindo aqui. De alguma forma, vestidos e coisas femininas não combinavam com essas imagens, segundo a autora fala aqui. Ela estava determinada a nunca ser uma bobinha ou uma garota menininha. Então, em um sábado, na época da escola, enquanto assistia a um filme, ela encontrou a imagem de uma mulher com a qual se identificou. E isso também serve para os homens. Em alguma camada aí você vai adaptando ao seu contexto, à sua história e à sua realidade, tudo bem? Não havia nada de babados ou rodinhas nela. No caso dos homens, não vai ser babados ou rodinhas. Você vai trazer isso para o cenário masculino, para o contexto masculino. E aí você vai verificar qual é a figura, né, dos comparativos aí dos dois universos, no caso dos homens. Então, no caso das mulheres, não havia nada de babados ou rendinhas nela. A imagem na qual ela tinha se identificado era de uma mulher com uma vida
que tinha uma vida de uma aventura empolgante. Ela era uma das belas da elite de Bond, o James Bond. Ela definitivamente, a autora, ficava mais confortável com a imagem dessas garotas vestindo shorts curtos, carregando armas e correndo com os caras. Aquelas mulheres conseguiam ganhar espaço no meio dos homens. Então aqui eu vou pausar um pouco para explicar. Inconscientemente, né? Toda mulher que tem esse padrão ou que em algum momento já teve, porque eu sinceramente acredito que todas nós, em algum momento da nossa trajetória, nós repetimos esse padrão em algum momento do nosso ciclo ou em vários momentos, em várias estações da nossa história, da nossa jornada, da nossa trajetória. Inconscientemente, como ela não teve a presença paterna, a presença afetiva, a conexão com o pai, ela se conectava com esse tipo de mulher. Então, fica aqui até o final que você vai entender. E aí, ela se conectava com a mulher tipo maravilha, a mulher incrível, a mulher maravilhosa. Fica aqui comigo até o final que você vai entender a mulher guerreira, né? A mulher que dá conta de tudo. Vai conectando os pontos. A mulher que vestia short curto, que corria pra cima e pra baixo com os homens, aquela mulher invencível, aquela mulher que não precisa de homem, não precisa de proteção, não precisa de nada nem de ninguém, né? E que ninguém ousava mexer com elas. Então, essa mulher assim, desse jeito, né? Ela se conectava com essa mulher que era uma mulher que tinha esses comportamentos, que tinha esse padrão, carregando armas, vestindo shorts curtos, repito, e correndo com os caras. Aquelas mulheres conseguiam ganhar, repito, espaço no meio dos homens e ninguém ousava mexer com elas. Elas não esperavam que um homem as protegesse, porque elas faziam por si próprias, por si mesmas. Ou seja, eu não preciso de homem, né? Só que isso o inconsciente registrou pela ausência da conexão com o pai. Vai vendo. Mas eis o problema quanto às garotas de Bond. Se bem me recordo, pelo menos uma dessas mulheres era morta em cada filme do 007. Ao final, James sempre dormia com a viva que restava. Mas eles nunca mais eram vistos juntos. O James Bond seguia para a sua próxima aventura, mas elas não. Sempre havia uma outra beldade a perseguir quando ele terminava com as anteriores. Acho que elas eram verdadeiramente Bond Woman, escravizadas por um sistema que não conhecia seu valor. Presta atenção. Sei que essa mulher durona, valentona, guerreira, controladora, sexualmente confiante, pode parecer à primeira vista, à primeira impressão, uma mulher corajosa, mas não é. Todas as Bond Woman são medrosas, têm medo, né? Em um outro ou em algum nível, em alguma camada, especialmente se essas pessoas não estiverem no controle. Por que você acha que elas carregam armas? Por que ela é tão maravilhosa? Por que ela é tão perfeita? Por que ela é tão guerreira? Porque ela precisa dar conta de tudo, ela precisa controlar tudo. E aí eu te faço uma provocação aqui. Quantas de nós tivemos desconexão com o nosso pai em algum momento? Quantos de vocês não tiveram uma conexão com o pai de vocês? E vice-versa. Tem pessoas aqui que nem conhecem o pai. Tem pessoas que teve um pai bacana, teve pessoas que não teve um pai bacana. Então, são várias questões aqui que não vai dar para falar nessa ativação. Preciso de mais tempo com você pra gente trabalhar profundamente isso. Mas para que você tenha percepções e clarezas e insights. Então, olha para esse lugar. Quem é você além de todos os rótulos? Quem é você além do que você
pensa ser, do que você faz, do que você tem. Né? Porque quando você perde o controle, quando você tem dificuldade de soltar o controle, é porque existem muitas questões aí que você precisa abrir mão. São coisas que você tem apego, que você tem dificuldade em soltar, em liberar, em libertar, e você fica escrava disso, porque tudo que você tem apego te retém, te escraviza. Tudo aquilo que você não está disposta a soltar, a deixar ir, você se torna refém, você se torna escrava disso. E isso são apenas condicionamentos. São as jaulas mentais, emocionais e energéticas que eu falo aqui. São os pensamentos condicionados. Isso não é quem a gente é em essência. Então, como mais a gente pode não ser escrava de nada nem de ninguém, nem de nenhum rótulo? Quem somos nós além do controle? Quem somos nós se soltarmos o controle? Quem somos nós ao abrir mão de tudo aquilo que a gente acredita ser verdade, ser realidade e ser verdadeiro como absoluto? Então fica aí os questionamentos para você anotar, para você perceber sobre isso. Então muitas delas nunca receberam dos pais a proteção e o amor de que precisavam quando eram pequenas. Então decidiram cuidar do assunto por si própria, por si mesmas. Outras foram amadas e cuidadas, mas deram ouvidos a uma cultura em que encorajava a confiar na própria capacidade de se proteger, em vez de um Deus que também é o nosso Pai maior. Então, eu, Letícia Lins, tive os dois cenários. Eu tive momentos de profunda conexão e também tive momentos que eu fui literalmente seduzida por essa cultura aqui de fazer tudo na força do meu braço, né? E de não confiar na própria capacidade. Fui encorajada a confiar na própria capacidade de me proteger, em vez de confiar ainda mais e soltar na plenitude de que Deus sabe de todas as coisas para minha vida. Então, isso se chama controle. Então, quantos de nós a gente ainda tá com a mão no controle, com dificuldade em soltar? Mas, ao final, todas as bondwomen se veem alienadas no grupo. Só porque uma mulher é sexualmente desejável não significa necessariamente que ela seja livre. Nossa cultura nos dá mais oportunidades de nos relacionarmos com a filha em cativeiro do que com a mulher livre. Presta atenção. Mas não precisamos escolher entre esses dois tipos, interpretando a fêmea florida desmaiada ou a sedutora agressiva. Deus criou as mulheres e os homens também com tantas opções brilhantes e incontáveis quanto são as filhas. Não acredite na mentira de que você está limitada a algum estereotipo, rótulo ou qualquer coisa que seja criados pelos homens ou por quem quer que seja. Nós somos filhas do rei, não bondwoman, que precisam confiar em coisas que ao fim e ao cabo vão desapontá-las, ou seja, rótulos, paradigmas, crenças, apenas pontos de vista que limitantes. E como suas filhas, nós somos livres para ser quem somos, sabendo que somos amadas de modo pleno e único. Então declare comigo aí: Pai, quero abraçar tudo aquilo que tu me fazes ser. Quando eu for tentada a desempenhar um papel menor, faz-me lembrar de quem realmente sou. Declare, afirme, profetize, abra sua boca e comunique isso para você, para o seu corpo, para o seu ser. Seja mentalmente, seja verbalmente, de preferência verbalmente. Eu sou forte porque não estou limitada à imagem fictícia de uma mulher ou de um homem. Sou filha, sou filho do Deus vivo. Eu convido você a realmente se libertar de tudo aquilo que não é você, que nunca foi. Te convido a fazer um processo de imersão comigo. Te convido também a viver junto comigo o PSV Experience. Te convido a estar conosco na nossa tribo, legião e comunidade de seres autênticos. Se você quer saber mais informações de como vai funcionar esse processo profundo de ativação da sua potência, ativação da sua identidade, expansão da tua consciência para que você seja cada vez mais livre e cada vez mais autêntica e cada vez mais você, você clica no link da bio ou aqui embaixo no descritivo do vídeo e fala conosco. Eu te espero do lado de cá. E é isso. Vamos ficando por aqui hoje. Eu espero você e você será muito bem-vinda aqui. Seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você. Lembre-se, a sua energia é o seu maior bem. Compartilhe com mais almas. Te vejo do lado de cá. Beijos.